paz, igreja, paz, família renovada. Estamos aqui no mais uma quinta-feira, mais uma quinta online. E no dia de hoje eu queria trazer um assunto muito é complexo de entender, mas é simples também. Que eu queria falar sobre a graça. E eu vou estar olhando um pouquinho pra frente aqui, porque eu tô fazendo uns roteiros agora, quando eu vou falar uma coisa assim. Antigamente só ia falando que tava no meu coração, mas agora eu fiz uns roteiros também que é melhor pra deixar organizado, né? E o tema dessa palavra é a graça, o amor que eu não consigo merecer. Então, antes da gente começar a palavra de fato, vamos fazer uma oração. Então, eu convido vocês a fechar os seus olhos, abrir o seu coração e começar a orar. Senhor Deus, meu Pai, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito nesses dias. Te agradeço pela tua graça, Pai, pela tua graça se repousar sobre as nossas vidas, Jesus, pelo teu amor, pela tua paciência, pela tua bondade, pela tua misericórdia em nossas vidas, Jesus. Eu começo pedindo para que, se nós fizermos algo que desagradou o coração do Senhor, Pai, se nós fizermos algum pecado, tanto consciente quanto inconsciente, para que o Senhor nos leve ao perdão, nos leve ao arrependimento agora, Pai, que nosso coração possa estar quebrantado e possa estar aberto para a tua palavra, Jesus, que nossos ouvidos estejam abertos para a tua palavra, Pai, que a palavra venha entrar de fato nos nossos corações e dar frutos, Pai, não venha cair em terrenos rochosos, onde não acontece nada, Pai, mas a tua palavra venha ser lançada como uma semente em terra fértil nesse momento, Pai. Eu oro para que o Senhor, a graça do Senhor seja com todos os meus irmãos que estão vendo essa quinta online, todos os irmãos da igreja, Pai, que eles nunca me sentem desamparados, que o teu amor venha repousar sempre no coração deles, em nome de Jesus. Então, eu só te agradecer, Pai, por tudo e declarar o quanto nós te amamos e que o Senhor nos leve a entender algo nessa quinta online, nessa noite. Então é isso. Amém. Queria começar lendo 2 Coríntios 12:9, aqui a minha versão tá na ARA, então tá escrito aqui assim, ó. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Eu acho muito interessante essa fala de Paulo, porque o quanto, às vezes, ele tá feliz, entre aspas, feliz, né, de ter fraquezas, porque quando a gente tá fraco, quando a gente tem fraqueza, quando a gente tem dificuldades, a gente sabe que Deus vai suprir. Então a gente tá feliz porque através dessa... Paulo tava feliz, né? Porque através dessas dificuldades, através dos problemas, Cristo ia ser glorificado pela vida dele. E no final era tudo que importava pra ele, né? E vai existir alguma coisa dentro do nosso coração, desde que a gente é criancinha. Eu acho que a gente é muito moldado a isso, a sociedade nos molda muito a isso, que é acreditar que a gente precisa merecer o amor, né? Então a gente aprende que desde sempre esse quesito de recompensa, né? Eu acho que é o sistema de recompensa. De, por exemplo, um exemplo básico de academia. Pô, você vai na academia por 6 meses direto, comendo direito, então você vai receber algo, sabe? Então a gente acaba moldando essa lógica pro nosso relacionamento com Deus. E isso tá errado, né? Porque a gente pensa que se a gente orar mais, Deus vai nos amar mais. Se ler mais a Bíblia, Ele vai ficar mais satisfeito com a gente. E se a gente falhar, a gente vai imaginar que Ele se afastou, né? E a graça, ela vai desmontar totalmente isso que a gente acaba pensando, né? Eu li um livro recentemente, eu tô falando muito sobre esse livro, mas que é Ego Transformado. E eu acho que entra bastante nisso, porque vai ter uma frase no livro que fala que a verdadeira humildade não é a gente pensar menos de nós mesmos, é pensar menos em si mesmo. Então, quando a gente perde esse senso de que a gente é o centro de tudo, desmonta muito esse lance de que a gente precisa fazer algo para ser amado por Deus, porque desmonta a questão de que depende da gente, sabe? A graça de Deus é aquilo que a gente jamais poderia receber por mérito próprio, sabe? Se fosse possível a gente alcançar essa graça, alcançar Deus sendo uma pessoa melhor, então por que Jesus morreu na cruz, sabe? O evangelho, ele vai existir dessa maneira como foi feito porque nenhum ser humano vai conseguir por si só preencher a distância causada pelo pecado, né? Então, e isso também não quer dizer que Deus não se importa com a nossa transformação verdadeira, né? Muito pelo contrário. A diferença é que Ele não nos transforma para nos amar.
ele já nos ama. E esse amor é o que faz a gente transformar. E isso é muito doido, né? Porque outra coisa que falou nesse livro também é o quanto o evangelho vai contra o mundo. Tipo, no mundo a gente vai ter... É o que nem eu falei, a gente vai primeiro fazer as coisas para depois ter o veredito, né? Primeiro vai correr atrás, para depois ter um emprego, vai estudar para depois entrar numa faculdade, vai fazer a faculdade para depois ter um emprego, vai treinar para depois emagrecer, vai comer para depois ganhar músculo. Mas o evangelho é totalmente o contrário, né? Já foi dado o veredito no começo. E é por causa disso que a gente continua, né? É porque a cruz, o Jesus já morreu na cruz. Deus já nos amou. Deus preparou a gente desde muito tempo, mano. Não sei falar direito aqui quanto tempo faz, não. Mas faz muito tempo. Sabe, Deus, quando eu tava criando o mundo, eu acredito que Ele já pensou em mim e em você. Ele já pensou na gente. Ele olhou pra tudo que Ele fez e falou, caramba, faltou você. Faltou eu. Então, isso mostra o quão incompreensível também é a graça de Deus, porque é algo que foge muito dos nossos padrões humanos, foge muito do que a gente tá acostumado a pensar desde sempre, sabe? Porque é difícil, porque como pode o veredito ser dado primeiro, sabe? E digo mais, o veredito foi dado primeiro, Jesus morreu na cruz por nós, aconteceu tudo o que aconteceu, e Ele sabia do que eu e você ia fazer de mal pra Ele. Ele sabia dos nossos pecados, Ele sabia das nossas iniquidades, Ele sabia de tudo que a gente ia fazer de mal, Ele sabia das palavras de maldição que a gente ia jogar às vezes, do quanto a gente ia magoar as pessoas, do quanto a gente ia pecar, sabe? E mesmo assim Ele escolheu morrer por mim e por você, sabe? Isso é a graça que... a gente não consegue merecer, sabe? É como um pai que vai ensinar um filho a andar, né? Quando a criança cai, o pai não vai deixar de amar ele por conta disso. Ele vai levantar, consolar e incentivar a continuar. O amor não vai depender do desempenho da criança, sabe? Muitas vezes a gente carrega uma culpa constante, né? Como se Deus estivesse só esperando a nossa próxima falha para desistir da gente. Mas a cruz revela o oposto. Deus já conhecia todas as nossas falhas antes mesmo de nos chamar. E ainda assim decidiu nos amar. Isso é muito lindo, isso é muito pregado também, né? Mas eu acho que a gente não entende a dimensão do quanto isso é importante. Eu acho que é só a gente olhar para o nosso cotidiano e olhar para as pessoas que a gente tem mágoa, que a gente já ficou chateado, que a gente já guarda algum sentimento ruim no coração. E geralmente eu acho que a mágoa vem do não esperar também, né? Alguém fez uma coisa com você que você não esperava, isso dessa pessoa, né? E é por isso também que a mágoa é muito complicado por conta disso, porque você não esperava. E agora imagina você já esperar, sabe? Você já esperar que alguém ia fazer isso, você já saber que alguém ia te magoar, que alguém ia te machucar, e mesmo assim você decidir amar a pessoa, sabe? E trazendo pra nossa vida, trazendo pro nosso cotidiano, Pô, é difícil, hein, mano? É difícil pensar em, por exemplo, situações que você já passou, que eu já passei, que magoaram a gente, marcaram a gente, liberar perdão demora, etc. E imaginar que se eu já soubesse, se eu ia ter feito as mesmas coisas que eu fiz, né? Porque, como eu disse que a mágoa, nesse quesito, vem do você não esperar que isso ia acontecer. Então quer dizer que você fez coisas pela pessoa, você amou a pessoa, por exemplo, ou, sei lá, se doou pra sua empresa, falando num geral, assim, e você tava esperando algo, porque você fez algo, mas isso decepcionou, sabe? Então, é muito doideira pensar que Jesus já sabia tudo que a gente ia fazer, e mesmo assim ele escolheu nos amar, sabe? É algo muito incompreensível pra mim, assim, porque foi uma escolha, né? O amor, outra coisa que eu tava pensando muito recentemente é sobre o amor não ser um sentimento. O amor é uma escolha, né? É uma escolha todos os dias. E
Deus, o mundo vai nos ensinar que o amor é um sentimento. Mas eu acho que quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Deus demonstra seu amor por ações, né? E tanto que é por isso que a cruz é o maior exemplo de amor da história, sabe? Porque é uma ação, não é apenas um sentimento. Quando a gente fica nessa de sentimento, são só palavras no final das contas, né? O sentimento, ele só é realmente válido quando tem ações, né? Senão são só palavras, são só eu sinto, eu acho, sabe? Mas Deus vai mostrar que o amor é ação, enquanto o mundo vai pregar que é um sentimento, uma emoção que passa, que não é tanto assim, né? E sobre o que eu falei, né? Que a gente carrega essa culpa constante. Se Deus estivesse esperando a nossa próxima falha pra ele, né, desistir da gente, mas é o contrário, sabe? Deus não tá esperando isso. Ele já sabia que você ia cair e escolheu amar eu e você. Mas isso também não vai tornar o pecado algo pequeno, né? O pecado continua sendo sério, porque ele fere nossas relações com Deus e com as pessoas. Porém, né, a graça é maior que o pecado. E ela não vai ignorar a nossa condição. E ela oferece um caminho de restauração. E é só a gente lembrar também daquele clássico versículo que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então, com essa mensagem, talvez você esteja cansado de tentar ser bom o suficiente. Talvez você sinta que falhou muitas vezes e sua caminhada espiritual já está longe do que você gostaria, mas eu quero que a gente volte no comecinho, que a palavra de Jesus por meio de Paulo, né, que é a minha graça te basta. Não é porque você é forte, não é porque você acertou tudo, não é porque você lê muita Bíblia, não é porque você ora muito, mas é porque Cristo é suficiente, né? A vida cristã não começa pela força humana, ela começa quando a gente reconhece nossa necessidade de Deus. E, curiosamente, né, é na fraqueza que a gente aprende a depender dele, de verdade, sabe? E quanto menos a gente confiar nos nossos próprios méritos, mais a gente vai perceber o tamanho da graça, sabe? Então, basicamente dentro desse tema que eu queria trazer nessa quinta online, sobre a graça de Cristo, e que a gente tire da nossa mente que depende da gente ser amado por Deus, que a gente tire da nossa mente todo o eu, né? Porque não importa o que eu fizesse da minha vida, eu podia passar a minha vida inteira, sei lá, fazendo coisas boas aos olhos humanos, aos olhos cristãos também, tipo assim, de, por exemplo, vou doar tudo que eu tenho, vou dar comida pra todo mundo, eu vou ser uma ótima pessoa, eu vou ajudar todo mundo, vou pegar todo o meu dinheiro e doar pra todo mundo, vou numa ONG. Essas coisas são realmente válidas, óbvio, são válidas, isso é o cristianismo também, ajudar quem precisa, mas a gente tem que deixar distante do nosso pensamento que é por conta disso que eu vou pro céu. É por conta disso que Jesus me ama. É por conta das minhas ações que Cristo preparou um lugar pra mim, sabe? A gente tem que deixar isso distante da nossa mente. Porque não foi pela gente. Pela gente não foi pelo que a gente fez, sabe? E nunca vai ser pelo que a gente fez. Então acho que pra gente começar a entender a graça, que é o amor que a gente não merece, tem que estar muito distante do que eu sou e do que eu faço e do que eu penso, do que eu acho, do que eu de tudo assim, do meu eu, sabe? Eu acho que a verdadeira, pra gente entender verdadeiramente a graça, tem que estar distante do nosso eu, porque é algo que vai bugar nossa mente, sabe? Eu acho que isso sobre a graça não ser merecida por mim, né, de eu não merecer a graça, de Jesus me amar mesmo não merecendo, é algo que, eu escuto desde criancinha, eu escuto há muito tempo, eu já vi tantos vídeos sobre isso, tantas pregações sobre isso, mas eu acho que eu nunca entendi de verdade, sabe? Eu acho que toda vez que a gente fala sobre isso, toda vez que a gente ouve sobre a graça, é uma nova compreensão, porque Deus não é humano, né? A gente
molda isso com base nas nossas experiências humanas, mas Deus não é humano. Então é muito difícil pra gente entender, sabe? E tem coisas no Evangelho que... Tem coisas na Bíblia, tem coisas que a gente vai estudando, a gente vai vendo, que a gente não entende, sabe? E é nessa hora que o versículo que fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, faz tanto sentido. Porque tem coisa que a gente não vai entender mesmo, mas a gente tem que confiar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu queria fazer 3 perguntinhas aqui pra gente refletir junto, né? Eu vou falar também, eu vou responder as perguntas, né? Eu tenho tentado conquistar o amor de Deus ou vivido descansando nele, sabe? Às vezes eu me pego tentando conquistar por coisas, por ler mais a Bíblia, por orar mais, por tantas coisas, sabe? Mas tem tirado do meu coração que o amor de Cristo é uma conquista. Porque não é, ele já foi dado, sabe? Tenho que viver descansando nesse amor, porque ele já foi me dado. Isso não quer dizer que eu vou ficar, nossa, com os pés pra cima, nossa, errando, ou não fazendo nada porque Deus já me ama. Também não funciona assim, né? Como eu disse, é por conta desse amor que a gente começa a se mexer. Então, se a gente tem essa mentalidade de, caramba, Deus me ama, então posso ficar aqui, posso ficar parado, posso fazer nada, é porque a gente não tá tão convicto do amor de Deus. Porque quando a gente tá convicto, isso gera uma identidade no nosso coração, isso gera uma ação, sabe? Quando a gente entende o amor de Deus e que ele nos ama de fato, que ele nos deu a graça dele de fato, isso vai gerar ações, né? Que vai ser eu procurar Jesus, eu ler mais a Bíblia. Mas isso que gera essa ação, não essa ação que vai gerar essa fome na gente, né? Então, basicamente isso nessa pergunta. Tem outra pergunta aqui. Minha motivação para obedecer nasce do medo ou da gratidão? Esse é um ponto muito importante, porque óbvio que é importante a gente ter temor a Deus, é muito importante, né? Tem que ter temor a Deus, mas quando a gente vê nessa motivação de obedecer, é muito mais, como posso dizer, acho que é mais agradável a gente viver pela gratidão, sabe? Porque a gratidão por Deus vai espantar o pecado, sabe? Quando a gente é grato por alguém, a gente não quer machucar aquela pessoa, sabe? A gente não quer fazer coisas erradas pra aquela pessoa. Por exemplo, vamos supor que, algum dia você tava precisando de alguma coisa, chegou uma pessoa, te ajudou com isso, e você fica com aquele sentimento de gratidão. Então você é grato, você ficou feliz, e você não quer machucar aquela pessoa. Aquela pessoa cria um vínculo especial com você, sabe? Então é exatamente sobre isso, essa pergunta, de que o nosso obedecer, a nossa motivação de obedecer para Deus não pode ser, tipo, tem esse ponto do medo, do temor, não do medo em si, mas tem que ser voltado para gratidão, sabe? Em ser grato a Cristo, porque senão parece que você tá vivendo uma vida de um Deus punitivo, sabe? Quando na verdade a gente escolhe não pecar, a gente escolhe viver a vida com Cristo, a gente escolhe deixar o velho homem para trás por gratidão, né? Quando essa verdadeira transformação acontece, é por gratidão a Cristo. É porque você reconhece que Jesus veio na cruz e morreu por você, e você é grato por isso. Então você pensa, não vou viver mais minha vida. Eu quero viver a vida que Cristo tem pra mim, porque eu sou grato por tudo que ele fez pra mim, e eu reconheço que esse é o melhor caminho pra minha vida. E pra finalizar, a última pergunta que tem aqui, em que área da minha vida eu preciso lembrar que a graça de Deus ainda é suficiente, né? Acho que todas, né? Acho que sempre tem como a gente ir mais pra fundo, assim, que a graça de Deus é suficiente, tanto no nosso trabalho, porque às vezes acho que a gente fica com uma visão muito limitada que Deus vai operar somente na igreja ali, somente em coisas relacionadas a Deus de fato, assim, ligadas, mas a graça de Deus é operada em muitos lugares. É suficiente em muitos lugares, como relacionamentos que a gente é amigo, relacionamentos que a gente é amigo, né? Nossos relacionamentos, seja amizade, namoro, família, a graça de Deus tá ali, sabe? Então, que a gente possa sempre colocar essa graça como uma prioridade na nossa vida,
sabe? Trazer essa graça, trazer que não é sobre nós, é sobre o que Cristo diz pra gente, o que Cristo fala por nós, é sobre agir porque eu já fui amado antes, sabe? E tem uma frase que é: você não obedece para ser amado, você obedece porque você já foi amado em Cristo, né? Então, é basicamente isso que eu queria falar. É um pouco simples, ficou um pouco curto, mas é algo que eu acho que é muito importante pra gente, né, como cristão, entender o que é a graça de Deus, entender de fato da onde parte as nossas atitudes, da onde parte o que Deus tem pra nós, da onde parte o porquê que eu ajo, o porquê que eu amo, o porquê que, por exemplo, porque o mandamento mais importante é amar Deus sobre todas as coisas, né? Então, e amar o próximo como a ti mesmo. Entender a raiz de tudo isso, né? De que foi Ele que nos amou primeiro, foi Ele que me escolheu no ventre da minha mãe, te escolheu no ventre da sua mãe, e colocar isso de verdade como identidade no nosso coração, sabe? Não deixar isso só por falar, só por ser bonito, mas transformar isso realmente numa identidade, sabe? Então, basicamente é isso que eu queria falar aqui. Então eu peço que a gente feche nossos olhos novamente e vamos fazer uma oração sobre isso. Jesus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui na Quinta Online também, para poder falar sobre o que o Senhor fala comigo no meu coração, Pai. Eu peço que o Senhor nos perdoe por nos colocarmos como centro, muitas das vezes, Pai, colocar o nosso desempenho como se fosse o ponto-chave para ter sua graça, Jesus. Eu peço perdão por isso, Pai. E eu peço que queime no nosso coração a identidade que o Senhor tem preparado para nós. Queime no nosso coração a identidade que o Senhor preparou para nós desde sempre, Pai. Queime no nosso coração que nós somos amados. E não é por conta de desempenho, Pai. É por conta que o Senhor quis. E isso é lindo, sabe? Que a gente não precisa desempenhar para estar no teu reino, Pai. O reino de Deus não é um lugar de desempenho, Pai. É um lugar de amor, é um lugar de graça. É um lugar de que nós não entendemos o porquê o Senhor derrama tanto sobre nós, sabe? Porque quando a gente entende que a gente não é capaz de fazer nada, a gente só vai vendo as coisas vindo da nossa vida, vindo da nossa vida, vindo da nossa vida, entendendo que tudo aquilo é a graça de Deus. E que a gratidão venha se multiplicar no meu coração, no coração de quem está assistindo aqui essa Quinta Online, Pai. Que venha ser o foco principal da nossa vida, Pai. Que a nossa gratidão venha espantar o pecado, Pai. Que a nossa gratidão venha ser nossa identidade também, Pai. Que venha espantar todo e qualquer tipo de pecado, Jesus. Eu peço que a Tua graça seja cravada nos nossos dias, Pai. A Tua graça seja cravada nos nossos relacionamentos, no nosso emprego, no nosso dia a dia, no nosso olhar sobre nós mesmos, Pai. A Tua graça venha nos capacitar, Pai, e que nós possamos estar felizes às vezes, felizes de passar por problemas, e porque são problemas que a graça de Deus se aperfeiçoa. São problemas que a graça de Deus vai mostrar que está conosco. São em meio a esses problemas, são em meio às dificuldades, Pai. Então que possamos olhar para essas coisas com felicidade, porque sabemos que isso vem para o nome do Senhor ser glorificado, para a graça do Senhor vir para nossas vidas, e nós temos um entendimento mais profundo do que é isso. Então eu te agradeço profundamente, Pai, por isso, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça, Pai, por tudo, Jesus, que o Senhor fez por nós, Pai, pelo Teu sacrifício na cruz, Pai, por tudo que o Senhor fez por nós, Pai. Eu agradeço profundamente por isso, Jesus. Então, muito obrigado, Pai. E amém. É isso. Esse Quinta Online. Então, obrigado por você que ficou até aqui. Deus abençoe e que tenha um restinho de semana, né? Quinta, sexta, final de semana também abençoado por Deus. E nunca esqueça que Jesus ama você e que você é importante pro reino, para Jesus e para nossa igreja. Então, é isso. E tchau. Até a próxima Quinta Online.